Louvado seja Deus para sempre. Saluda mis hermanos com a paz do Senhor. E a seu nome. Que Deus bendiga a todos mis hermanos e irmãs, visitantes que nos honram com suas presenças nesta noite mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos na presença de Deus. Amém? Que o Senhor bendiga os audientes que nos ouvem por la vitória. Que a bendição de Deus repouse sobre a vida de cada audiente. Invito mis irmãos para abrir a palavra de Deus em Juan, capítulo de número 9. Evangelho segundo escreveu Juan, versículo 1, 2 e 3. Glória a Deus. Queremos estar falando hoje sobre cura e confusão. Cura e confusão. Este é um tema interessante, né? Uma cura que traz uma grande confusão. Quantos gostam de cura? Todos nós outros gostamos, irmã. Cura é algo tremendo. Agora, quanto lhe gusta a confusão? Nada lhe gusta de confusão, não dá gosto, né? Pero vamos estar predicando hoje sobre uma cura que generou confusão em 5 classes de pessoas. Uma cura que trajo confusão em 5 classes de pessoas. Mava o topar. Juan capítulo 9. Para os irmãos que não têm Bíblia, está na tela aí o texto sagrado. Ao passar Jesus, viu a um homem ciego de nascimento. Ele era ciego de nascimento. E lhe perguntaram os discípulos, dizendo: Rabi, mava o pecar, ele ou seus padres, para que haja nascido ciego? Jesus respondeu: não és que pecou este, nem seus padres, sino para que as obras de Deus se manifestem em ele. Amém? E catou, pegou a peixe, irmão Coeira. Podemos sentar dando glória, porque a presença de Deus está aqui, e solamente Ele merece a honra, a glória e a alabança, irmão. Solamente nosso Jesus é digno de ser adorado e glorificado. Por isso lhe adoramos em nesta noite maravilhosa. Estamos diante de um capítulo da Bíblia que registra, para mim, o segundo maior milagre que Jesus hizo. O maior milagre, todos os irmãos conhecem, está Juan capítulo 11. Juan é o evangelho del milagre. Aqui há sinais para provar que Jesus é Hijo de Deus. E mirando os sinais, creia em ele, em seu santo nome. E encontramos aqui um milagre extraordinário do homem que era ciego de nascimento. Não era aquele que quedou cego, lhe agarrou um grande diabetes, o caru açucarretar, rapei manobapô, em sua biologia e optar cego, da raiz. Ele era um cego de nascimento. Não foi que nasceu na catarata, em seu orro, quedou itudiaterei, e quedou na grande catarata que nunca se rapou e quedou cego. Não, ele era um cego de nascimento. Ele nasceu com um problema biológico aí em seu orro, em seu globo ocular. Ele não poderia ver do catui. E o problema era tão sério que hasta hoje isto é um dos grandes problemas da humanidade. Uma pessoa que tem uma deficiência visual, ele pode ter plata, pero todavia não é capaz de solucionar a este problema chamado cegueira. Pero ali estava o Hijo de Deus, ali estava Jesus de Nazaré,
ali estava el amado de nossa alma, ali está aquele, aleluia, que és e que há de venir, ali está aquele que criou o céu e a terra, ali estava aquele que participou da criação do ser humano, quando isso com suas próprias mãos, ali estava Jesus de Nazaré. E Jesus é tremendo, irmão, Jesus tremendo, Jesus ele é tremendo. E neste capítulo está narrando o cego, e este cego não somente foi curado, pela cura que ele recebeu, teve efeitos em 5 classes de personagens que o presenciar ou rechar o milagre. É algo tão tremendo, irmão. A cura do Senhor sempre tem propósito. Os milagres de Deus sempre têm propósito. A Bíblia diz aqui que Jesus, ao passar ali, o rechá peteim caraí, cego de nascimento peteim cuimbaê, e então automaticamente os discípulos o porandu, Rabi, mava o pecar, pea o pecar, ou itua o pecar. Jesus então se dijo: não é que este pecou os seus padres, sino para que a glória de Deus seja manifestado em ele. A primeira confusão que temos, os discípulos não entenderam a origem da enfermidade. Escuta bem, os discípulos não entenderam a origem da enfermidade. Havia uma confusão com relação ao porquê desta enfermidade. Do pilhar e do entender, meus amados irmãos, assim como ali os amigos de Jó não entenderam porque ele estava enfermo. Os amigos, entre comilhas, de Jó disseram: seguro que tu és um pecador, tu has falhado contra Deus, confessa pelo que tu está passando. Eles não souberam a origem da enfermidade. Bendito seja Jeová para sempre. E neste caso também, aquele homem estava sendo assinalado. Empeçar a señalar, a dizer: seguro que és assim porque és muito mal. É muito mal, seguro que isso é alguma coisa mal, seguro que não serve, seguro que tem um coração ratante aí, seguro que não vale, seguro que não anda. Irmão, a sociedade não entende. Nunca dependa da opinião dos homens. Deve depender da opinião de Deus. Bendito seja Jeová. É Ele que te conhece, é Ele que te criou. Bendito seja Jeová. É Ele que és o alfareiro, nós outros somos o barro. Nada entende melhor de uma pintura, de um quadro, do que o autor. Os irmãos não conhecem vários quadros de pintura. Aí quadro que repite aí, irmão, não podemos nem mirar, tão caro que é. É tremendo. Aí quadro caríssimo. Selecionadores tremendo. Mandar o recado aí para o mandar, porque repite aí, ou valer retar. Ai, quadro tremendo. Nós outros podemos mirar uma bela arte, uma bela obra, pero não conhecemos a história dela. Não sabemos o que passou na mente daquele que lá criou. Assim és o ser humano. O ser humano, irmão, não entende nós outros. O ser humano não conhece tua história, não conhece, aleluia, o porquê tu foste criado, não conhece a dificuldade que tu has passado. Bendito seja Jeová. Por isso a gente é mais fácil señalar. Assim como no discípulo disseram: este seguro era um pecador. O su papá, pobrecito papá, já pagou a fatura aí. Não tem nada a ver com a história. Seguro que tua do valei. Confusão com os discípulos. Em la mente dos discípulos. Não entenderam a origem da enfermidade. Devemos, irmãos, cuidar muito para não senalharmos as pessoas. Como pastor, e nós outros temos uma cultura moralista.
Nós outros gostamos da coisa correta, gostamos que se sujeita à palavra, que obedeça a palavra, que ande na disciplina, que ande na doutrina, que haja a vontade de Deus. E às vezes nós outros criamos uma imagem na pessoa, não, pera, e rebelde é tereia. Pera não está se comportando como oveja. Por que tanta falha? Por que este comportamento? O mais interessante é, primeiro, conhecemos a história das pessoas. Primeiro nos acercarmos, primeiro ouirmos, antes de abrirmos a boca para assinalar. Ouça primeiro, escute primeiro, entenda primeiro, bendito seja Jeová. Depois podemos fazer um justo juízo, bendito seja Jeová para sempre. Discípulo, irmão, discípulo de Jesus, irmã. O discípulo, o guatar Jesus em de ver. Tomava ali, mano, tomava o desayuno com Jesus. Hoje nós vamos comemos tortilha, beiju, eita maravilha, hein? Queijo com pão, mandioca, xiriri. Aliás, eu creio que eles comiam mais pão com pescado, pão com pirá. Ali era o hábito alimentar deles. Eles faziam isto com Jesus, comia com Jesus, escutava Jesus, eram discipulados por Jesus. Pero todavia, eles não estavam aprendendo 100% com Jesus. Eles tinham uma precipitação. Eles quedaram confundidos com aquela situação. Estou falando de confusão, cura e confusão. La segunda, não entenderam os propósitos de Deus. Os discípulos, eles não entenderam os propósitos de Deus. Confusão em meio dos discípulos. Por quê? Porque não entenderam a origem da enfermidade. Segundo, não entenderam o propósito de Deus. Existe muita coisa que passa com um propósito de Deus. Pode ser que não compreendamos, mas é um propósito que Deus tem, é um objetivo que Deus tem. Bendito seja Jeová. Aquele homem estava padecendo porque havia um grande propósito de Deus. Uma das histórias mais tremendas que eu não conseguia entender era a história de José. José era um muchacho fiel, era um muchacho leal, era um muchacho que respeitava seu padre, era um muchacho que honrava seu padre, era um muchacho que lhe gostava das coisas corretas. Pero por ele ser tão bueno, tão correto, esto lhe vino de fatura uma persecução. Seus irmãos carnais começaram a envidiar, tinham envidia por ele. Não é que José ia Reutereí, irmão de Uruguaçu, da Raí. Ele estava sendo odiado tão somente porque era bueno, porque fazia o que era correto. Disse a Bíblia que, irmão, tiveram a capacidade de vendê-lo para nunca mais vê-lo. O caninho José, vamos vendê-lo. E sabe, vendeu para quem? Vendeu para ser um escravo. Hoje nós não temos ideia do que é ser escravo. Nossa sociedade atual, do qual é escravo. Escravo, irmão, era uma vida terrível, uma vida injusta. Escravo era como um objeto, era ser um objeto de muita humilhação. Assim era um escravo. Ele foi vendido como escravo. E chegando no Egito, irmãos, quando a coisa começou a melhorar, por ser um muchacho sábio, um mitaruçu arandu, inteligente, tereí, ele começou a ter uma amistade em uma casa muito importante e começou a crescer. Quando começou a ganhar a confiança, as coisas estavam melhorando. De repente, uma mulher possuída, a mulher
começou a querer seduzir a José. Aquela mulher começou a querer seduzir o servo do Senhor. Começou a procurá-lo. Procuraram seduzir, ele picava a mula. Escapava. Escapava, irmão. Tremendo, salia fora. Salia, se escapava e corria dela. Ela lhe impressionou tanto que chegou um momento, irmãos, que ela queria agarrar a força. E ele, se escapando dela, foi injustamente acusado de ser um homem desrespeituoso. Sabe o que é isso, irmão? Imagina ligar algo aqui e dizer: bueno, eu vou destruir tua história, tua moral. Essa pessoa, isso comigo, tentou me violar. Misericórdia, mano. E a pessoa, por ser um escravo, não poderia nem abrir a boca. Ele tinha outro problema para ser uma mulher importante, esposa do comandante de Faraó. Se ele abrisse a boca, ele podia morrer, e na hora. E aquele homem foi echado no calabouço. Calabouço, essa é a pior parte. Calabouços são para aqueles que não têm um bom comportamento, são para os piores. Echaram no calabouço. Novamente ali eu imagino os irmãos dizendo: que isso, Joe? Senhor, no que eu isso, Senhor? Por que desta injustiça? Por que desta persecução? Primeiro minha família me rechaçou, meus irmãos me venderam como objeto, e agora que estou sem fazer nada errado, sou acusado de algo que não isso. Irmão querido, imagina o sofrimento daquele homem. Mas não pensa que José ligou ali? Seguro que na taquara remiou, irmão. Eles pegaram ele chibatada, um escravo. Acusação gravíssima. Aquele homem sofreu. Pero aquele homem tinha uma determinação. Eu quero fazer a vontade de meu Deus. Cueste lo que cueste. Eu vou manter o foco em agradar-me, Senhor e meu Criador. Bendito seja Jeová, bendito seja o Senhor. Ele não permitiu que estas tribulações lhe derrotassem. Ao revés, lhe deixaram mais forte. Ele seguiu fiel, seguiu temeroso de Deus. Pero sabe o que? Eu não entendo, irmão, esto. Como pode um homem sofrer tanto? Quando eu vou ler essa história, tu queda ali pensando: meu Deus, que coisa! Não entendemos os propósitos de Deus. Por que isto? Pero a história não termina aí. Havia um coma na história de José. Havia um coma na história de José. Ali não estava um ponto final. Deus hizo com que Faraó tivera um sonho de revelação. Um homem idólatra, irmão, terrível. Faraó, irmão, adorar Deus e retar, se considerava o próprio Deus. Pero yandejara omeempe em sonho. E sabe o que passou, irmã? Ele não pôde interpretar. Lhe amou todo sábio do Egito. Nada pode interpretar. Nada. Pero Deus é tão bueno. Não entendemos aí os propósitos de Deus. Que tremendo. Não entendemos. E existia um amigo de José na casa, que era o copeiro. Esse copeiro foi acusado falsamente e foi tirado allá na casa. Houve um problema allá, que Faraó, o petai pochiter aí, era o copeiro e o padeiro, né? E depois descobriram que o copeiro não tinha nada a ver. Pero Deus levou o copeiro allá na casa com um propósito. Levou ele com um propósito. Quando o copeiro estava lá, junto com o padeiro,
o Senhor deu um sonho para o copeiro e para o padeiro. E ali estava José, um homem de Deus, que Deus lhe usava a interpretação de sonho, ou interpretar porém o sonho deles dois. Que tremendo, irmão. E José ali sabia, quando vou estiver afuera, não se olvida de mim, acuérdate de mim allá no palácio. Passaram-se uns tempos, hasta que ali estava o copeiro, servindo ali o vinho para o faraó, na mão sua bandeirita, sua jarra. Primeiro provava se não tinha veneno, porque é o primeiro que quer tombar a ele. Então, se ele era muito letrado, a rede, mano. Então, se ele estava ali, preparado, de repente aquela confusão, irmão, e faraó e poxite aí, porque ele sabe do qual vai ver. Nada poderia interpretar, e poxia, homem. De repente, o Senhor hizo o copeiro se acordar, allá de la cárcel, quando ele teve um sonho, e José interpretou. Eita maravilha, hein? E a seu nome. Mira os propósitos de Deus. Mira os propósitos de Deus. Ao acordar-se do sonho, ele dirigiu-se respeitosamente a seu Senhor. Senhor, eu conosco na pessoa que vai te dar a interpretação. Faraó, conosca, é isso que eu estou buscando. Quem? Allá na cárcel, há um prisioneiro, um carcereiro. Eita glória! Quero que Faraó, irmão, coçou a cabeça. Pero justo na cárcel, não há de outro lugar. Justo na cárcel. Pero quem não tem perro, caça com baracajá, né? Quem não tem perro, caça com gato. Já que não há outra opção, manda llamar el hombre. Manda chamar el hombre. Hermano, llamaram o homem. Raparam sua barba, cortaram o cabelo, lhe banharam e se apresentou ante Faraó. E quando o Faraó contou seu sonho, mira o que aconteceu, meus amados irmãos. Aquele homem teve de parte de Deus não só a interpretação, pero um método para Deus dar livramento ao pueblo e salvar o mundo em 7 anos de hambre. Aleluia, aleluia. Amanto de Kamanassai. Chegando ali, meus amados, que história maravilhosa. A história de José começa a cambiar. Aquele homem começa a sorrir. De repente Faraó pensa: quem vamos poner como administrador deste grande projeto? Estava o sábio, os conselheiros, todo hablando. Ali estava aquele que era mais cercano a Faraó. Não, seguro que vai ser João. Não, isso vai tocar a mim. Será? Não sei. E estava ali aquela confusão. Quem será? Quem não será? De repente o próprio Deus coloca no coração de Faraó: delante de vós está este homem. Oramanassai, Eixarabadabalai. E levanta-se Faraó e disse: donde há um homem tão sábio, em quem está o Espírito de los dioses? Como ele não conhece a doutrina igual nós outros, do Espírito Santo, nem a doutrina de Deus, ele queria se referir ao Espírito Santo mesmo. Donde está, se aí não está delante de mim? De carcereiro a primeiro ministro governador de todo o Egito, del maior império daquela época. Isto que Deus hace. Por que desta história ilustrativa? Porque não entendemos os propósitos de Deus. Assim como os discípulos não poderiam entender que aquela situação era para algo glorioso, assim também nós outros não entendemos os propósitos de Deus. Meus irmãos queridos, do que vou estar passando, ele tem um objetivo.
Essa luta que vou estar passando, ela tem um propósito. Ela tem um propósito. Se tu permanece fiel, confiando no Senhor, tu verás a mão de Deus ser estendida. Tu verás a história cambiar. Esta luta, ela tem um propósito. Bendito seja Jeová. Aramanassai. Confusão em meio dos discípulos. Confusão, sabe aonde também? Em meio de luz de ensino. Os irmãos sabem que o Senhor hizo um grande milagre. O seu ator, nos olhos daquele cego, ele hizo ali um tuju, agarrou ali polvadeira, com a mão, traz na mão e começou a esculpir, começou a trabalhar. Que mistério, mano. Que mistério, hein? Se algo é ser, isso é misericórdia. Não toca nenhum, mano. Coronavírus e dentro hoje lá. Vai lavar essa mão primeiro. Nós só não entender esse trabalhar. Pero Jesus esculpiu em terra em o Japó tudo e popé. E começou a untar os olhos dele. Pegou e pá. Mais terra aqui. Eita glória. Começou e pá. Ó. Lá a gente quer dar o que está passando aqui. John mesmo ia perguntar: o que é isto? Eu já he visto Jesus descer, veia, e o cego abriu o olho e vê. Isso eu já he visto. Jesus abriu, veia, e o cego vê. Agora Jesus esculpi em la mano com polvadeira e acetuju e untar nos olhos da pessoa. Baeico, que é isto? Baeico peia, que está passando? Ei, Ramanassai de Comanahasso. Nosso Deus tem maneiras de trabalhar que nós outros não entendemos. Não entendemos. Não entendemos. Há coisas que vos nunca viste, há coisas que tus olhos nunca verá, pero não é por isso que não és de Deus. Deus tem maneira distinta de trabalhar. Jesus ali estava revelando que Ele é o Criador, que Ele estava com o Padre quando isso boneco em sua mano de o Japó petaí boneco guaçu na criação e andejara Jesus Cristo irmão o Japó boneco o sopar na narina e aquele barro se tornou alma vivente que somos nós outros. Bendito seu Senhor. O Senhor estava ali construindo o orro do barro. Eita, um orro aí, ético do barro. Se o Senhor isso um homem de barro, por que não pode ser um orro? Bendito seja Jeová. Esse é o Deus que nós outros servimos. Amanassai. Que coisa tremenda, hein? Havia ali uma confusão tremenda. A gente tocou a vai ver que está passando aqui. Pero Jesus disse para ele: errota nel estanque e vai lavar. Lava, vete e lava. Vamos olhar, verso 7. Ele dijo: vê, lavar-te nel estanque de Siloé, que traduzido és enviado. Que é isso? O cego orrou e lavou. E regressou vendo. Eita glória, hein? E regressou vendo. Sabe para quem são os milagres de Deus? São para aqueles que obedecem. São para aqueles que obedecem. Se o cego pergunta: que passou aqui? Que coisa helada é esse miorro? O que está passando aqui, hein? Eu não estou entendendo nada. Ô Senhor, que vou colocar esse miorro? Está frio esse coisa, esse miorro, não sei o que é isto. Não. Ele solamente estava receptivo ao milagre de Deus. Não és como tu queres.
Es como Dios quiere. No es de nuestra manera, es de la manera de Dios. Uramaya saya canto de manaya. Es de la manera de Dios. Solamente crea, mi Dios del cielo. Eu me recordo irmã aqui, irmão que estava 8 anos enferma. E depois de 8 anos no culto de liberação, o Espírito de Deus revelou. Ela foi curada em na hora. Ela obedeceu 8 anos. Ela perseverou 8 anos. Ela congregou 8 anos. Ela esperou em Deus 8 anos. Deus tem maneira distinta de trabalhar. É necessário ter essa relação com Cristo, escutar a Cristo, obedecer a Cristo. Bendito seja Jeová. Eu escuto muito testemunho de cura. Semana eu escutei um testemunho da pessoa que vindo cá e deu que o pastor Reinaldo orou por ele e foi curada instantaneamente. O pastor Reinaldo nem sabe. Eu já escutei vários testemunhos que quando ele colocou na mão, Deus curou pessoa neste lugar. Bendito. Às vezes Deus cura instantaneamente, irmão. Eu me acordo de eu ter uma hérnia, tremenda hérnia. Tolia, irmã, na hérnia. Enche, mano, aqui rede agurra. Não quero nem mirar, nem me gosto nem de hospital. Me vou porque sou obrigado, às vezes, para cumprir a função de pastor. Pelo se tiver outra coisa para ser, para mim é melhor. Não me gusta hospital, muito menos subindo na cama. Misericórdia. Mirar aquelas agurras dá pavor. Não me gusta, solamente para donar sangue. Aí eu vou porque é para ajudar alguém. Ora, para subir no hospital, para operar, a de orelha andar a misericórdia. E de repente, irmão, eu estava e a hérnia soltou. Igual uma língua desse tamanho a hérnia. Eu digo, Jesus querida, Senhor, eu não quero ir para o hospital. Não quero operar. Eu tenho muita escala, Senhor. Tanto compromisso na tua obra. Vou ter que dar 3, 4 meses de cama, repouso. Não, Senhor. Aqui em também não me gusta hospital. Eu não quero, Senhor. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Irmãos, instantaneamente a hérnia desapareceu. O caninho. Eu creio que já há 1 ano. Nunca mais senti dolor. E não la encontro mais. Foi um milagre instantâneo. Aleluia. Dificilmente Deus usa nós outros mesmo para curar nós outros, né? Pero isto passou. Instantâneo. Eu pude ver a rechar e andejar a poder milagro. Managaçou. Essa volta estavam na rádio um irmão que estava em Eldorado escutando. Tinha uma hérnia também. Em na oração desapareceu a hérnia. Ele nunca mais teve problema, nunca mais encontrou. Jesus tem poder para curar, Jesus tem poder para sanar. Bendito seja Jeová. Pero és de sua maneira, não és de nossa maneira. Aquele cego volviu vendo o rechai, mano. Quando ele viu, verso 8, 9. Capítulo 9, verso 8, 9, mira o que disse. Então se nos vecinos que antes lhe haviam visto que era cego, mira a confusão aí, e desciam, não és este que se sentava e mendigava? Verso 9, ele estava perguntando. Um dos descia, sim, enche o pé. Outro, dá, ei, se parece com ele no mar. Pero ele descia, eu sou. Houve confusão em meio dos discípulos. Houve confusão em meio de los vecinos. Aqueles que conheciam ele quedaram atônicos com a transformação. Amém? Quedaram perplexos, atônicos. Não pode ser esse. Não é. Pode, não pode. Que tremendo. Houve confusão em meio dos discípulos. Não reconheciam el que foi transformado. Este é o poder de Deus.
Quando Deus opera um milagre, a gente não vai nem reconhecer. Eu me acordo do pastor missioneiro Miguel Denis. Ele contou seu testemunho quando barrou da moto no quilômetro 7. Aqueles que carregavam combustível já guardaram a prata toda, se esconderam, guardaram o telefone e já se alejaram, chamaram o quadro de segurança. E o pastor Miguel estava lá. Eu quero combustível. Quando meteu a mão no bolsilho, a gente já era para sacar a bilheteira. E o pladeiro disse: vô, a hora está cagando combustível, sim. O que passou com vô? A hora de eu ser um servo de Deus. Eu não uso mais crack. Jesus me libertou. Não uso mais cocaína. Jesus a hora transformou minha vida. E eles quedaram: não é possível. Pensamos que estava vindo para roubar nós outros, por isso que estamos aqui todo atento, desconfiado. Irmão, há uma confusão entre os vecinos, porque quando Jesus transforma, não vai reconhecer aquilo que Deus hace. Bendito seja Jeová, não vai reconhecer o poder da transformação de Deus. Houve confusão em meio de los fariseus e saduceus. Podemos anotar no mar. Juan capítulo 9, verso 13 ao 18. Vimos que houve aí uma confusão em meio de los fariseus e saduceus. Não aceitaram o poder da divinidade de Cristo. Capítulo 9, verso 16. Eles não aceitaram o poder de Cristo. Capítulo 9, verso 16. Mira o que disse a poderosa palavra de nosso Deus. Então, se algum dos fariseus descia: este homem não procede de Deus, porque não guarda o dia de repouso. Outros descia: como pode um homem pecador assassinar? E havia dissensão entre eles. Eita maravilha! Houve confusão em meio de los fariseus. Confusão quanto ao que creiam. Capítulo 9, verso 28 ao 34. Aqui vemos confusão quanto ao que creiam. Houve confusão também em meio da família. Mira o que diz aí, meus amados. Capítulo 9, verso 18. Eles não souberam como passou o milagre. Lhe chamaram os familiares e disseram: este és tu filho? É certo que nasceu cego? Como passou esse? Não chegou quase. Não podemos explicar. De uma coisa eu sei: ele era cego e agora está vendo. Bendito seja Jeová. Confusão em meio da família. Deus vai fazer algo em tua vida, que tua família vai te respeitar, vai dizer: este és um servo de Deus, esta és uma serva de Deus, este és diferente, porque esto Deus hace em nossa vida. Confusão. Não souberam quem isso é o milagre. Perguntaram: mava o sanai chupé, mava o mongoerá de chupé. Não sabemos. Não sabemos. Bendito seja Jeová. La quinta confusão. Estou falando de 5 confusões: cura e confusão. Confusão em meio dos discípulos. Confusão em meio dos vecinos. Confusão em meio dos fariseus e saduceus. Confusão em meio da família. Confusão em la mente del ex-ciego. Capítulo 9, verso 25. Em la mente del ex. Desce comigo: ex-ciego. Não era mais cego. Não era mais cego. Capítulo 9, verso 25. Mira o que disse a palavra del Senhor. Bendito seja Jeová. Vamos lá, 25. Bendito seja Jeová para sempre. Capítulo 9, verso 25, disse assim: então se ele respondeu e disse: se és pecador, não lo sei. Uma coisa sei, que havendo eu sido cego, a hora veio. Muitas pessoas não creem em nosso Jesus. Muitas pessoas rechazam nosso Jesus.
Muchas personas dicen que somos de una secta, de una falsa religión. Muchas personas, hermanos, blasfeman de nuestro Jesús. Assim há um demônio terrível de burla. Eu me acordo que estava ali em Alvorada, numa campanha evangelística, irmão, e havia na grama um pasto. De repente hicimos um desafio. Que o irmão Vitor estava comigo. Contamos 1, 2, 3, pá. No 3, irmão, o cara aí sapucai ratanha. Feroz tipo, né, irmão Vitor? Quase que nós vamos picar uma mula. Subimos na caminhonete e vamos sair da cá. Tem medo, tipo feroz, né? Cadê o olhar? E nós outros seguimos orando e ordenamos no nome de Jesus aqui no altar. Deus trava ele no altar. Pobrecito, né? Vindo arrastando assim, cerca do altar. Aí eu quedei mais animado, porque Deus disse aquilo, aí minha fé foi lá, rima. Eita glória, hein? Papai está com nós outros. Então, Senhor, eu perguntei, Xandereira, caperoto. O Senhor lhe esposou, colocou as duas mãos para trás. Aí eu quedei tranquilo, com burro na sombra. Agora tá tranquilo, papai já esposou, não há nenhum perigo. Como te chama? Burla! Espírito de burla. La gente burla de los hijos de Dios. La gente burla de los hombres de Dios. La gente burla de las mujeres de Dios. La gente burla de Deus e de los servos del Senhor. Bendito seja Jeová. Mas assim como aquele espírito ali se puso de rodilha e atado, um dia também estaremos ao lado de nosso Maestro Jesus Cristo, e vereis a diferença entre aqueles que servem a Jeová e aqueles que nos servem. Amanassai de Comanaraia. Que tremendo, que tremendo, que tremendo. Não sabiam a identidade de Cristo. Aquele cego não sabia quem era Jesus. 9:25. Uma coisa eu sei, eu era cego, a hora veio. Há muita coisa que nós outros não podemos explicar, pero há muita coisa que nós outros entendemos e explicamos. Eu era cego, a hora veio. Eu era perdido, agora sou salvo. Eu estava lejano de Deus, agora sou filho por adoção. Antes eu conhecia a Deus lejos, Diosito, Deus, oh Deus. Agora não, agora minha relação é Padre. Padre, papito querido, bendito seja Jeová, papito querido, oh glória a Deus. Confusão em la mente del ciego. Verso 31 para terminar. 9:31. E sabemos que Deus não olha os pecadores, pero se algum é temeroso a Deus e hace sua vontade, a esse oye. Ele não sabia como foi o método do milagro, pero sabia que Deus hizo o milagro. Não importa a maneira que Deus vai trabalhar, Ele vai estar bendecindo sua vida. Vamos quedar parado. Oh Espírito Santo de Deus, oh Santo de Israel, não importa como tu estás aqui nesta noite, la lucha, la tribulação, la dificuldade, el processo, lo que importa é que o Senhor está aqui para te dar vitória, que o Senhor está aqui para romper as cadenas, que o Senhor Jesus está aqui para operar o milagre em sua vida. Irmão, Jesus não se foi ao cielo e quedou distante, lejano de nós outros, não. Ele isso na promessa: eu estarei com vosotros hasta el fim del siglo. O Senhor está aqui nesta noite. O Senhor está aqui para curar. Pero é necessário vou aceitar o toque de Jesus. Eu pergunto nesta noite: há alguma pessoa que deseja fazer um compromisso com Jesus, que deseja obedecer a Jesus, que deseja receber o toque do Senhor? Onde está? Na primeira pessoa,
que quer reconciliar com Deus, mas vou aceitar sem andejara. Aí alguma pessoa que deseja hoje aceitar, eu aceito o amor de Deus, eu sei que Jesus me ama, assim como Ele curou aquele cego, eu quero que Ele cura e sana minha vida, eu quero que Ele venha me salvar e libertar. Jesus se encontrou com aquele cego e se identificou para ele, e ele creu em Jesus que era o Filho de Deus. Esse é o objetivo. Aí está a primeira alma. Onde está a segunda alma que deseja ser um propósito com Deus hoje? Pastor, eu quero ser um propósito com Jesus. Aí está a segunda, a terceira alma. Ora, mamarabadai. Jesus te ama. Está a quarta alma, a quinta, a sexta. Hoje as noites de salvação. Hoje as noites de salvação. Aí está, oh Santo Deus, as noites de salvação. As noites de salvação. Onde está mais uma alma para Jesus? Onde está mais uma alma para Jesus? Jesus te ama. Pastor, eu quero ser um propósito com Deus, se aceitar sem andejara, se apossar a vontade de Deus, se aceitar ser Jesus Cristo, pia raende a oportunidade. Onde está mais alguma alma para o Senhor? A Bíblia disse que odiou Jesus, que ele haviam expulsado, echar aquele homem da sinagoga. E Jesus encontrou a ele e lhe disse: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Ele disse: Senhor, quem és para que eu creia nele? Ele foi sincero. Ele estava delante do Salvador. Jesus lhe disse: Pues lhe has visto, el que habla contigo, ele és. E lhe disse: creu, Senhor, e lhe adorou. É isso que você está sendo aqui nesta noite, crendo em Jesus, o Filho de Deus, aceitando sua palavra, aceitando sua salvação. Vamos fazer uma declaração comigo aqui agora, tá bem? Declara comigo: Senhor Jesus, eu aceito ao Senhor como meu Salvador. Graças, porque tu me amas. Eu aceito e creio em tu amor. Perdona mis pecados. Escriba mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a ser un creyente fiel hasta la muerte. Amém. Já de popeterra tanto panha de jarapé. É noite de salvação, irmãos. Sabe o que é este? O resultado de oração, resultado de ajuno. A igreja está orando e ajunando por todos vocês. A hora vocês têm que começar a criar uma relação com Deus, lendo a Bíblia, orando, cultuando, adorando.